O louva-a-Deus não é um inseto qualquer, ele é rápido, mortal e consegue devorar presas bem maiores que ele. Mas, por mais assustador que ele pareça, existem outros insetos ainda mais perigosos que poderiam acabar com ele sem muita dificuldade. Meu nome é Luan e sejam todos muito bem-vindos ao L Fatos. E hoje, galera, nós vamos conhecer alguns dos insetos mais mortais do planeta. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo! Formiga-bala. Ela tem esse nome porque a picada dela é tão dolorida que parece que você levou um tiro de verdade. Não é à toa, né, galera, que ela está no topo das picadas mais dolorosas entre os insetos. E é o tipo de dor que faz até adulto chorar, só para vocês terem uma ideia. E para outros insetos, o estrago é ainda maior, galera. Isso porque, quando ela injeta o veneno em outros insetos, esse veneno é tão forte que ataca o sistema nervoso da presa, o que causa espasmos, falência de alguns órgãos e até paralisia do corpo quase que instantaneamente. E depois disso, galera, podemos dizer que já era. Claro que para a gente esse veneno não é fatal, mas para um louva-a-Deus, por exemplo, se for picado por uma dessas, provavelmente será o fim. E o pior, galera, é que essas formigas andam sempre em grupo, ou seja, não vêm só uma, mas sim várias, atacando tudo ao mesmo tempo. Besouro bombardeiro africano. Ele tem um mecanismo de defesa, galera, que vocês com certeza vão achar bem curioso. Escutem só. Quando ele se sente ameaçado, ele solta um jato com uma espécie de substância super quente que chega a 100 graus Celsius. Então, é basicamente como se ele jogasse água fervendo direto na cara do adversário. E o mais bizarro, galera, é que ele guarda esses ingredientes separados dentro do corpo e só mistura na hora do ataque, o que cria uma reação química que vira um verdadeiro ataque tóxico. E seguindo com a premissa do vídeo, galera, que é comparar eles com os louva-a-deuses, nesse caso, se o louva-a-Deus tentar agarrar ele, vai ser recebido com essa rajada super quente direto no rosto. Com isso, o veneno começa a derreter a parte de fora do corpo e pode até cegar o adversário, galera. Formiga, mandíbula de armadilha. Essas mandíbulas delas são tão rápidas que se movem milhares de vezes mais rápido que um piscar de olhos humanos. Mas o segredo mesmo, galera, tá no jeito que elas mordem. E já que essas mandíbulas funcionam como se fossem armadas por molas. Então, quando elas disparam, liberam uma força absurda de até 300 vezes o peso do corpo delas. Ou seja, galera, isso é forte o suficiente para esmagar o exoesqueleto, por exemplo, de um louva-a-Deus com extrema facilidade. E não para por aí, galera. Se a formiga percebe que vai ser pega, ela não tenta fugir andando ou correndo, mas sim bate as mandíbulas no chão com tanta força que é jogada para trás, o que ajuda elas a escapar de predadores maiores. Curioso, né, galera? Lagarta assassina. Agora apresento a vocês, pessoal, essa lagarta tão perigosa que um simples toque em seu corpo vira uma verdadeira armadilha. Só para vocês terem uma ideia, galera, essa lagarta está entre as mais venenosas do planeta. Então, se o louva-a-Deus se atrever a se meter com ela, achando que é só mais um lanchinho, ele com certeza vai se dar muito mal. Já que os espinhos ou cerdas, que seria uma forma melhor de descrever, liberam um veneno tão forte que derrete o bicho por dentro. Não dá nem tempo de reagir, galera. E não é exagero, esse veneno é tão poderoso que já causou mais de 500 mortes em humanos. E o mais assustador é que a lagarta nem precisa correr atrás de ninguém. Ela só fica ali, quietinha, esperando que alguém encoste para se envenenar. Então, para o louva-a-Deus, é como cair em uma armadilha mortal.
Vespa, tarântula, falcão. Outro inseto que até os louva-deuses pensariam duas vezes antes de encarar, com certeza seriam essas vespas, já que ela tem uma das picadas mais doloridas do planeta, galera, só perdendo para a formiga-bala. Inclusive, até já teve gente que disse que a picada dela é como levar um choque bem forte, mas que não acaba nunca. Ou seja, se um louva-a-Deus tomar uma dessas, já era, ele apaga na hora, antes mesmo de entender o que aconteceu. E depois de picar, ela carrega a presa, que ainda está viva, mas paralisada, para um buraco no chão. E lá ela vira comida viva para as larvas dela. Totalmente brutal, né, galera? Percevejo assassino. Por esse nome, vocês já vão entender que ele não é um inseto comum, né, galera? O seu segredo está numa espécie de agulha que ele tem dentro da boca. E com ela, ele fura a vítima como se fosse uma seringa, pessoal, e injeta uma substância que derrete tudo lá dentro. É tipo como se ele transformasse o interior da presa quase em uma sopa nutritiva e depois suga tudo. Ele faz isso, galera, com abelhas, besouros e até outros percevejos. E se um louva-a-Deus ousar cruzar com o caminho dele, mesmo sendo bem menor, ele consegue se defender muito bem. Por isso que podemos dizer que ele não é nem o maior e nem o mais rápido, mas com certeza, com esse ataque furtivo e mortal, o percevejo assassino mostra que tamanho, com certeza, não é documento no mundo dos insetos. Vespa gigante asiática. Se vocês acham que o louva-a-Deus é um caçador, digamos, imbatível, é porque vocês ainda não conhecem essa abelha, galera, que é conhecida justamente como vespa assassina, já que ela é enorme, brava e tem um ferrão que mais parece uma agulha, cheia de veneno extremamente forte, galera. Além de ter uma picada bastante dolorida. Só para vocês terem uma ideia, pessoal, as mandíbulas delas são tão afiadas que conseguem cortar outros insetos ao meio. E se não bastasse tudo isso, elas ainda têm uma casca dura para aguentar vários ataques. Por isso que até as garras afiadas do louva-a-Deus não fariam muito estrago nelas. E o pior, galera, é que elas trabalham em grupo, ou seja, se rolar um confronto, a chance de um louva-a-Deus sair ganhando é extremamente pequena. Centopeia gigante da Amazônia, essa é outra criatura que o louva-a-Deus com certeza não ia querer nem cruzar perto, galera, já que ela é uma das maiores centopeias do planeta, podendo chegar a mais de 30 centímetros de comprimento, além de ser uma das mais perigosas, já que ela é rápida, forte e cheia de veneno. Por isso que ela consegue atacar insetos, aranhas e até lagartos, galera, além de subir até o teto das cavernas e atacar os morcegos quando estão voando. Só para vocês verem como ela é poderosa, quando ela morde, ela injeta um veneno tão forte que destrói tudo por dentro da vítima, deixando a presa totalmente indefesa. Isso sem contar que a picada, embora não seja fatal para humanos, mas é extremamente dolorida. Inclusive, já teve pessoas que falaram que é como levar uma facada com uma faca extremamente quente. Ou seja, galera, para ela, o louva-a-Deus nem seria um adversário, digamos, digno, e sim apenas um petisco antes da janta. Abelhas africanizadas, elas também são conhecidas, pessoal, como as abelhas assassinas, e foram criadas em um laboratório, pessoal, quando cientistas misturaram abelhas africanas com as europeias. Porém, não era para elas serem soltas na natureza, só que elas conseguiram escapar e começaram a se espalhar pelo mundo. Então, por aí vocês já entenderam, né, galera, que elas não são de brincadeira.
Inclusive, elas são bem mais bravas que as abelhas comuns. Por isso que se elas sentirem qualquer ameaça perto da colmeia, elas atacam em grupo e miram, galera, direto nos pontos mais sensíveis, como olhos, articulações e até nas narinas. E cada picada dela, galera, queima bem mais que de uma abelha comum, além de injetar um veneno suficiente para causar paralisia e até derreter tecidos. Não é à toa, pessoal, que esses enxames, desde a década de 50, já causaram a morte de mais de 1.000 pessoas. E aí, galera, qual desses insetos vocês acham que daria mais trabalho para um louva-a-Deus numa luta? Comentem aqui embaixo. E se curtiram o vídeo, já deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos do canal. Obrigado por assistir e se vemos no próximo vídeo.